Ok, então a gente vai falar um pouquinho sobre o que significa que o limite, quando x tende a de f de x é igual a L. A ideia aqui é que você tem uma função f de x e a gente não sabe exatamente quanto essa função vale quando x é a. Às vezes, o a sequer está no domínio da função, tá? Isso acontece. O a não precisa estar no domínio da função. Mas você tem o azinho aqui, e aí você tem o gráfico da f, e mesmo que aqui tenha uma bolinha, né, ele não esteja definido, o que importa é que perto de a eu tenha valores de x da função. Né? Se a minha função tem o domínio no 0, 1, né, se a minha função é uma função de 0, 1 para os números reais, eu não vou conseguir calcular o limite quando x tende a menos 1 de f de x. Porque é como se eu quisesse calcular o limite dessa função aqui, nesse menos 1. Ele está muito longe do domínio da função. O ponto não precisa estar no domínio da função, mas ele precisa, de alguma forma, estar ali bem perto, entendeu? Ele precisa estar na fronteira do conjunto. Ou dentro do conjunto ou na fronteira do conjunto. Tá bom. Então, o que quer dizer que o limite quando quando x tende a de f de x é igual a um valor L aqui, tá? Formalmente, isso quer dizer para a gente que qualquer distância que eu queira pegar ao redor de L, então vamos supor, ela tende a L mesmo, então eu quero que ela fique perto de L, difira no máximo de uma casa decimal de L. Então, para qualquer distância que eu te der aqui, epsilon, qualquer número epsilon positivo, você vai conseguir me dizer, olha, pega um ponto aqui em volta do A com uma distância no máximo delta. Tá? Ou delta para lá ou delta para cá. E aí, sempre que o x que você pegou tiver nesse intervalo, né, se você pega um x aqui, se o x pertence a esse intervalo de a menos delta até a mais delta, ele não pode ser o a, né? Aqui também o x é diferente de a, porque no a função pode não estar definida. Mas sempre que eu pego um x nesse intervalo, o que vai acontecer é que a minha f de x vai morar aqui. Então, quando eu calculei o x, a minha f mora dentro do intervalo epsilon que eu criei ali. Então, quando o x está entre a menos delta e o a mais delta, quer dizer que a f de x vai estar entre o L menos epsilon e o L mais epsilon. E eu vou poder dizer que a minha função, o limite da minha função, deixa eu mudar minha tela aqui para vocês conseguirem me ver, que o limite da minha função, quando x tende a é L, se para qualquer distância epsilon, que eu dou para o y, você consegue achar uma distância delta no x que satisfaz aquela desigualdade ali. Tá? Ou seja, não importa quão perto eu queira chegar de L, você sempre vai conseguir dizer, bom, então é só chegar pertinho ali do A, nessa distância, que você vai conseguir que a sua f de x sempre esteja próxima do L. Tá? Essa é a definição formal de limite. A gente precisaria passar isso para um sistema de inequações. Tá? Você falar que o x pertence a menos delta e a mais delta, quer dizer que o x em módulo, né? Em módulo, x menos a é menor do que delta. É isso que quer dizer. Mas acho que isso não é necessário para agora. O que eu gostaria que vocês entendessem é, para qualquer distância no eixo y que eu quero, se eu quero que minha função ela tende a L, ela fica próxima de L, isso quer dizer que qualquer distância no eixo y que eu pegue, qualquer epsilon positivo, eu consigo achar um delta no eixo x que quando o x, a distância do x até A é menor do que delta, né, quando o x está nessa bolinha de raio delta em volta de A, o f de x, a distância dele até o L é menor do que epsilon. Então, para qualquer epsilon, distância no y, existe um delta, uma distância no x, que se o x está entre A menos delta e A mais delta, então o f de x está entre L menos epsilon e L mais epsilon.